Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 280 e vamos seguir a partir de Jeremias capítulo 8, versículos 8 ao 22, que dizem o seguinte: Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando, na verdade, a pena enganadora dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha. Visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. São todos gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas. Todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo ficam corados. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se, fujamos para cidades fortificadas e pereçamos ali. Porque o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, pois temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas picarão vocês, declara o Senhor. Não há remédio para minha tristeza. O meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro do meu povo, que vem de uma terra distante. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles provocaram a minha ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias capítulo 9. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria de dia e de noite os mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro e não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos e não confie nos seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, ficam exaustos de tanto pecar. Você vive no meio do engano, por causa do engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los, declara o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes, por causa das pastagens do deserto, pois estão abandonadas, e ninguém mais passa por elas. Não se ouve o mugir do gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá, até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa. O Senhor disse: Foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles. Não me obedeceram nem seguiram a minha lei.
Em vez disso, seguiram a obstinação do seu próprio coração, indo atrás dos Baalins, como os seus antepassados os ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações, que nem eles nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada, até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham, venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas fluam das nossas pálpebras. Ouve-se o som de lamento desde Sião. Como estamos devastados! Como é grande a nossa humilhação! Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras da sua boca. Ensinem as suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, assim declara o Senhor: cadáveres humanos ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto. Porque todas essas nações são incircuncisas, mas todo o povo de Israel é incircunciso de coração. Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 17. Instruções para uma vida santa. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Salmo 78, versículos 32 ao 55. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso, Deus encerrou os dias deles como um sopro, os seus anos em repentino pavor. Sempre que os feria de morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam,
Com a língua enganavam, mas o coração deles não era sincero. Não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi compassivo, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra desolada. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, para que eles não pudessem beber das suas águas, quando enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas e a produção da terra aos gafanhotos, quando destruiu as suas vinhas com o granizo e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com um exército de anjos destruidores. Abriu caminho para sua ira, não os poupou da morte, mas entregou-os à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil nas tendas de Cã. Tirou, porém, o seu povo como ovelhas e o conduziu feito um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. Os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, cujas terras distribuiu entre eles por herança. Deu as suas tendas às tribos de Israel, para que nela habitassem. Provérbios 24, versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Depois disso, edifique a sua casa. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!